gente! Hoje, quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, nossa aula hoje está um pouquinho ao som de Vivaldi, né? Mais um compositor aí das músicas clássicas que a Prof. Mari ama. Como é que foi o feriado? Aproveitaram? Aproveitaram bastante? Ou tinha muita tarefa da Prof. Mari ainda atrasada para realizar? Essa Prof. Mari, né? Tá mandando muita coisa? Ai, prof. Vamos lá, eu sei que vocês são fortes, vão conseguir, tá? Então vamos para nossa aula de hoje, então. Beijão. Vamos começar a nossa aula hoje com um formulário, tá? Então deixa eu voltar lá para vocês verem aqui, tá? Um formulário sobre o descobrimento do Brasil. Então é só vocês clicarem aqui e abrir. Descobrimento do Brasil? Sim, descobrimento do Brasil. Hoje, dia 22 de abril, ó, enquanto ele vai abrindo aqui, né, a internet tá um pouco lenta, e abriu. Hoje, dia 22 de abril, a gente comemora o dia em que Pedro Álvares Cabral chega, então, com suas caravelas ao Brasil. Não é bem um descobrimento, assim, por um acaso, né? Eles era uma época de grandes navegações e eles estavam explorando e tentando descobrir novos territórios. Então, hoje nós vamos brincar um pouquinho com isso, com esse assunto, né? Aqui conta a história, né? Aquela história que a gente escuta, que desviaram a rota, estavam indo para as Índias e vieram até o Brasil. Tem um videozinho, tem perguntas, tem mais videozinhos, né? Dia 19 de abril, no domingo, a gente então também comemorou o Dia dos Povos Indígenas, né? Então é um mix aqui dessas duas datas que se completam, né? Porque os povos indígenas também têm tudo a ver com o dia em que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Como está para você fazer os formulários? Estão gostando desse tipo de atividade? Estão curtindo? A gente acha uma forma mais interessante de poder trabalhar esses assuntos, mas eu gostaria de te ouvir. Então, hoje à tarde, quando a gente estiver online, quem tiver, assim, alguma coisa para falar sobre esse tipo de atividade, também pode fazer uso desse espaço. Falando em hoje à tarde, hoje às 15h30, a gente aumentou um pouquinho o horário, né? Sempre a prof bota às 15 horas, mas hoje a prof colocou então para as 15h30. Nós vamos ter a nossa aula online, a nossa primeira tentativa, então, de fazer uma aula, porque até então a gente só conversou online, mostramos cachorros, mostramos gato, né? Contamos as coisas como é que a gente está se sentindo, as coisas que a gente gosta de fazer. A gente olhou os nossos colegas que cortaram o cabelo, quem tá cansado de ficar em casa, quem já tá dando umas voltinhas, né? Então, ontem a gente fez mais um momento, assim, ontem não, segunda, né? Porque ontem foi feriado, de conversa. Hoje nós vamos fazer, então, a nossa primeira atividade, tá? Então, hoje, nessa nossa primeira aula online, nós vamos fazer uma atividade de matemática, tá? Então, nossa aula de matemática hoje, a prof colocou um jogo envolvendo ali cálculos de compras, né, envolvendo um pouco dinheiro, que a gente deu uma olhada na segunda-feira. E aí, depois, a prof disponibiliza uma folha, em que essa folha a gente vai fazer, então, na nossa aula online hoje. Nós vamos fazer ela junto e vamos corrigir ela online, tá? Nossa primeira tentativa. Na sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos fazer a nossa segunda tentativa de uma aula online, que é onde a prof vai fazer, então, uma dinâmica com vocês utilizando os sinais de pontuação. Vou revisar com vocês, então, a explicação sobre sinais de pontuação, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. E aí a prof vai fazer uma atividade ali mais interativa com vocês. Hoje vai ser uma atividade mais, assim, de fazer a folha e corrigir. E na sexta-feira vai ser uma atividade mais de perguntas online para vocês mesmos. Eu vou fazer questões e vocês vão ir me respondendo sobre os sinais de pontuação, tá bom? Então, essa semana aí nós vamos ter 3 encontros online. Tivemos um na segunda, vamos ter um hoje e vamos ter um na sexta-feira. Combinado? Então tá. Na aula de língua portuguesa, a prof também disponibilizou um formulário, né, online,
E junto nesse formulário, eu coloquei uma história da Ruth Rocha, né? Segunda-feira a prof pediu que vocês dessem uma lida um pouco nas histórias do Monteiro Lobato, né? Assistir o vídeo do Sítio do Pica-Pau Amarelo com a família. O que vocês acharam? Já conheciam? Já tinham visto alguns episódios? Na minha época de criança, o Sítio do Pica-Pau Amarelo não era desse jeitinho, né? Ele já existia e era assim, o momento mais gostoso do meu dia era quando a prof podia assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como sugestão, a prof deixou um link de uma atividade de colorir uma borboleta, bem linda, para deixar o nosso dia bem lindo, bem alegre e bem feliz. E a prof tá aqui, ó, carregando a borboleta da prof também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e aguardo todos, então, às 15 horas e 30 minutos para a nossa primeira tentativa de aula, né, online. Para esse momento, então, às 15h30, a gente vai iniciar com o microfone, pode ser com o microfone ligado. Aí vocês dão um oi para os colegas. Aí a prof vai pedir para vocês desligarem o microfone e a prof então explica a atividade para vocês. Tá bom? Então até depois, um grande beijo. Tchau, tchau.